Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa Questão de Ordem. Você conhece o formato do programa, às vezes estranha até, porque o Questão de Ordem é um repórter, apresentador no meio, e dois vereadores debatendo um tema, uma questão polêmica, claro que para trazer a baile, né, a evidência da democracia. Quando muda a legislatura, a gente faz um formato diferente para apresentar os novos vereadores para a população de Salvador. Então muita gente já conhece, alguns não conhecem, então a gente faz esse programa, essa edição diferente, para mostrar para você os novos quadros da Câmara de Salvador. Estamos agora aqui com o vereador, se eu falar o nome dele, aí que ninguém conhece mesmo, eu estou aqui com a gente no estúdio, o vereador Kel Torres. Tudo bom, vereador? Tudo bem, André. Muito obrigado pelo convite e à sua disposição. Pois eu falei, fiz essa brincadeira que se eu falasse o nome dele ninguém conhecia mesmo, e não é brincadeira, é verdade. Como é seu nome, vereador? Só para quem tem em casa entender, o nome completo, do batismo. Clermilson Gomes de Azevedo. Clermilson, rapaz, você vai competir aqui com outro vereador que também botou K no apelido. Você botou K no Kel, né? Kel Torres com K. Tem outro vereador aqui na casa que também tem um apelido com K, Kiki Bispo, que tem um nome parecido com o seu, Crisóstoros, Clemístof, não, eu esqueci, talvez nem eu mesmo sei. Clístenes, né? Olha, nem eu mesmo sei, eles são muito mais conhecidos pelo apelido, né? Mas a gente vai bater um papo, vereador. Lembrar o seguinte, que o senhor está vereador, né? Amanhã o senhor pode estar deputado, pode estar senador, enfim. Mas tem um ser humano, tem um homem, né, que está por trás do mandato. No seu caso, Kel Torres, um empresário, um homem que é do interior da Bahia, da cidade de Governador Mangabeira. Tem uma história interessante, depois eu vou lhe contar de lá de Governador Mangabeira. Mas que foi aprovado pela população de Salvador, já passou um tempo aqui na casa, né, na legislatura passada, mas agora veio efetivamente para cumprir um mandato de 4 anos e está aqui com a gente, Kel Torres. Me diga uma coisa, vereador, como é a sensação de estar aqui na Câmara, como vereador? Primeiramente, André Luiz, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um momento de muita gratidão, né? A gente que sai do recôncavo baiano, da minha querida e amada Governador Mangabeira, e vem para Salvador com o único intuito de trabalhar. E a gente aí começa a desenvolver nossos trabalhos como comerciante de um bairro periférico. E aí as pessoas, pela necessidade de ter um representante legitimado, de ter um representante que você tem acesso, que você sabe onde mora, sabe onde trabalha, conhece a família, conhece o pai, a mãe, os irmãos, conhece a esposa, conhece toda a família, todos os amigos que fazem parte de um contexto ali na determinada comunidade. Então, isso foi brotando nas pessoas o desejo, e aí vários convites, diversos convites, e as pessoas convidando, tem que ser você. No início eu não queria participar, e minha vida empresarial, quem é da região de Cajazeiras sabe, conhece a nossa dedicação e o nosso empenho, e eu não queria mesmo, mas pela falta de ter representante legitimado, por não ter pessoas comprometidas naquela região politicamente, eu aí acabei aceitando o convite da população, clamou, e graças a Deus conseguimos êxito desde a primeira, né? Em 2020 nós não perdemos as eleições, perdemos para o sistema, porque você ser o 30º mais votado, com 6.346 votos, e perder e ficar de fora, e mais de 15 vereadores assumiram com a votação bem inferior. Mas tudo é um propósito de Deus. Deus estava me preparando para algo maior, para a gente chegar com mais força, com mais conhecimento, porque você sabe que em 2020 a gente estava participando de um processo, era tudo muito novo, e nesses 4 anos Deus me preparou muito, os amigos, aí eu tenho que agradecer sempre ao meu prefeito Bruno Reis, à minha vice Ana Paula, porque mesmo sem mandato me trataram como se eu estivesse mandato, então isso me ajudou a potencializar, intensificar os nossos trabalhos nas comunidades. Isso foi muito importante para que em 2024 fôssemos o vereador mais votado da história de Cajazeiras. Então, vamos lá. O seguinte, a gente vai falar mais sobre política no segundo bloco, mas o senhor já chegou a falar, deu spoiler, que o senhor não é de Salvador, o senhor é de Governador Mangabeira, recôncavo baiano. Eu disse que eu tenho uma história de lá. Vou contar depois da sua. Conta um pouco da sua infância em Governador Mangabeira, vereador. Rapaz, eu nasci em Governador Mangabeira.
E meu pai é da zona rural, minha mãe também. A história é muito longa, porque meu pai tem 4 irmãos, não 2 irmãos, mas 2 primos. 2 irmãos com 2 irmãos que são primos, e minha mãe com mais 3 irmãs, são 4 irmãs, com 2 irmãos e 2 irmãos que são primos. Para você ver que a família não deixou ninguém correr, né? Vão ficar tudo em um pacote só. Um casal por aqui mesmo. E aí, graças a Deus, nossa família é uma família bem relacionada lá no Recôncavo. Quem é da região ali conhece. Meu eterno avô Zuquinha foi vereador por 4 mandatos e nunca saiu para pedir um voto a ninguém. As pessoas iam na casa dele, falavam: seu Zuquinha, eu vim aqui, me dá seu número. Na época não tinha negócio de santinho, era no papel, né? Papel, E desde muito cedo eu chegava lá, passava o final de semana copiando. E a eleição era 90 dias, né? Não é igual hoje, 45. Era 90 dias ali, todo dia, escrevendo um papelzinho. Escrevia 20, 30 no dia, a pessoa chegava ali, a gente entregava. Minha avó, Dora Silva, eterna Dora Silva, que Deus o tenha, eles têm um carinho muito grande pelos meus avós, materno e paterno também. E ele foi vereador por 4 mandatos. Aí depois que ele faleceu, aí colocou o tio Toninho, aí ganhou também para vereador. Aí depois de Toninho ele teve um problema de partido, que ele estava afiliado em um partido e acabou indo para outro e acabou ficando sem legenda. E aí lançamos o outro tio, que hoje é vice-prefeito. Hoje ele é vice-prefeito, Luiz de Zuquinha. E eu tenho um primo também que é vereador mais votado de Governador Mangabeira, Taide Toninho de Zuquinha. E tem Ladson também, que já foi vereador. A gente tem uma família muito envolvida na política, mas lá em Governador Mangabeira a gente sempre muito trabalhando. Meu pai sempre comerciante, aí vendia bloco, ia para Iaçu buscar bloco, e vendia bloco, vendia um arenoso ali. E depois ele saiu da zona rural, de meio de campo, e aí foi para a sede, que é o centro de Governador Mangabeira, onde ele abriu uma loja de material de construção ao lado da rodoviária. Quem passa ali na 101 vê, ao lado da rodoviária. Ainda tem loja lá? Tem. Não é nossa, não. Nós vendemos quando nós decidimos vir para Salvador. Aí ele tinha uma loja lá de material de construção, e onde eu trabalhei minha vida toda, estudei minha vida toda em Governador Mangabeira. Todo tempo lá estudou lá em colégio público? Não. Nunca estudei em colégio público, não. Sempre particular. Em Governador Mangabeira, em Cruz das Almas, em Cachoeira, foi onde eu fiz a administração no IAN. E depois em 2000, meu pai desistiu de ter comércio na região e falou: a gente precisa galgar novos voos. Aí foi quando a gente resolvemos que nossa família toda não, né? Grande parte tem comércio aqui em Salvador, são 13 lojas 12 mais uma, 12 lojas mais uma de material de construção. Por que 12 mais 1? Não entendi. Que não é 13? Ah, para não falar, entendi. 12 mais 1. 12 mais 1. Eu já vi que você é supersticioso. 12 lojas mais uma de material de construção aqui em Salvador. E a família sempre convidando para a gente vir também, graças a Deus. Viemos. Na época, nós sondamos um ponto comercial ali no bairro da Paz. Chegamos a fechar negócio. Aí eu conversando com tios nossos, tio Carlito, tio Celinho, Fiuza, Ademir, e eles aí indicaram, falou: rapaz, você fechou o negócio no bairro da Paz, mas em Cajazeiras tem um ponto lá que está fechado, e eu acho que é muito interessante. E aí nós chegamos lá em Cajazeiras, fechamos o negócio também, depois no dia seguinte voltei no bairro da Paz, e aí o rapaz disse que o contrato já estava feito, que não ia devolver o recurso. Aí, paciência, fechamos em Cajazeiras. Aí começamos o nosso trabalho lá e graças a Deus já se vão quase 25 anos de muita luta, muito trabalho. O Cajazeira nos abraçou de tal forma que, graças a Deus, evoluímos bastante. Eu já vi que desafio faz parte da sua vida, né? Sempre. Porque sai da zona rural, vai para o centro, vai para a sede, né? Que é assim que chama no interior, né? Verdade. Depois, estudar. Imagino que não era natural antigamente. O pai e a mãe não estudavam para o filho estudar. Eu creio que na sua família deve ter sido assim também, né? Verdade. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Depois, agora eu não quero mais aqui, eu quero ir para Salvador. Como é que isso acontecia? É dentro de você que pulsa isso, a natureza? Ou a faculdade te abriu novos horizontes? Como é que foi? Tudo indo para Salvador?
tudo muito natural, né? E quando tudo está bem, vereador, a tendência do ser humano é ficar de boa, né? Então qualquer pessoa que tá bem numa cidade como o Governador Mangabeira, que é perto de Salvador, uma cidade aprazível, né? Um clima gostoso. Ah, não, eu não quero mais, que eu quero sair daqui, é sair da zona de conforto. Mais ou menos isso, né? Verdade. E minha família toda, grande parte instalada aqui em Salvador, e aí sempre convidando. Eu não queria vir a Salvador nem a passeio. Aí. Mas na época da crise que nós enfrentamos, financeira, e aí foi quando eu convidei, tivemos um bate-papo na família, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e aí nós decidimos, falei, vamos migrar para Salvador. E graças a Deus, Salvador nos abraçou, a gente prosperamos muito, crescemos muito, e hoje nós temos um trabalho muito forte, já conseguimos fazer alguns empreendimentos, e Salvador nos abraçou de verdade. Mas não tem sido fácil, não. Você vê que tudo é uma etapa, são projetos a curto e longo prazo, você precisa projetar, você precisa ter visão do futuro, e isso, graças a Deus, com a orientação de Deus e Nossa Senhora, a gente tem conseguido bastante avançar os nossos projetos. O senhor acabou contando que tem um avô que foi vereador há muito tempo, tem a família toda na política. O quanto ter familiares, ter parentes na política, o quanto isso ajuda na trajetória, na caminhada política? Isso demonstra o quanto a família tem feito pelas pessoas que mais precisam. A gente que é da zona rural lá, Quixabeira, Meio de Campo, o Recôncavo ali, e quem conhece a região ali sabe, quando você tem uma família que tem uma condiçãozinha melhor, você acaba se espelhando e se aproximando até para buscar um apoio, uma ajuda. Eu tenho amigos que é comerciante hoje aqui em Salvador, que eles chegam para mim, me apoiaram, me ajudaram, com todo apoio. E eles chegaram para mim, Kel, eu estou votando em você pelo seu avô e pela sua avó, porque quando ninguém tinha televisão, a gente chegava lá na janela, ele abria a janela da casa dele e deixava a gente assistir televisão. Gente. Isso há 50 anos atrás. Então, sua família sempre foi assim. Então, não é à toa que 8 dias hoje, foi aniversário de Governador Mangabeira, eu estava lá. Inclusive eu pensei que a gente pensou em gravar. Né? Foi, justamente. Eu estava lá presente e aí fazendo uma retrospectiva. A nossa família lá em Governador Mangabeira já tem 10 mandatos de vereador e 2 de vice-prefeito. Juntando meu avô, meus tios e meus primos. São 2 tios, Toninho e Luiz, e Ladson e Tai, que são primos. E agora Luiz é vice-prefeito pela 2ª vez. Então, você demonstra o quanto eles são próximos da comunidade, próximos das pessoas que mais precisam, porque você não consegue tantos mandatos consecutivos sem ter trabalho, sem estar próximo, sem estar ouvindo a população, sem entender o que é que verdadeiramente as pessoas precisam para estar um braço amigo, um ombro, não é só... Porque às vezes a pessoa pensa que política é só dinheiro. Mas não, às vezes é um abraço, é um carinho, uma atenção. Às vezes eu vi. Ouvir. Entendeu? Então, às vezes as pessoas se confundem. Tem muitos políticos hoje que têm declinado no processo justamente por achar que a política se faz com dinheiro. Se faz com muito trabalho. Kel, Estado Civil, casado, solteiro? Casado, bem casado. Tico no fubá, a gente fala nada, assim. Nada. Eu tenho minha esposa, Aline, já convivemos há 24 anos. 17, a mulher da sua juventude, né? 17 anos de casado. Eu tenho uma filha de 16 anos. Vai fazer 17 anos agora, dia 25, terça-feira. Ana Beatriz, meu amor. Ana Beatriz. Que me inspira todos os dias. Que só uma filha? Me motiva só. Me motiva todos os dias a sair para trabalhar dignamente. Tenho me espelhado muito. Ela me chama muita atenção, viu? Ela me orienta bastante, apesar de ser minha filha. Eu ouço muito, muito inteligente, meu amor. E a família é tudo na vida. Eu tenho um casal também de filhos, né? Pamela e Daniel. E a filha, ela é mais apegada ao pai. Você sente isso? É aquele dengo, aquele xodó do pai. Vive isso com sua filha? Com certeza. Lá dentro de casa a gente tem um pequeno embate, porque a mãe é Bahia e ela seguiu o pai, né? Porque na época, ela muito criancinha ainda, eu mandei a mãe levar ela numa loja para comprar uma roupa, uma camisa do time. E aí eu conversei com ela, falei, ó, papai é Vitória e mamãe é Bahia, você vai escolher o que é que você quer torcer.
Ela aí seguiu o pai, a mãe até hoje não aceita, mas é que me motiva a estar sempre no Barradão. Domingo, com fé em Deus, estaremos lá e vamos dar 3-0 domingo, viu? Olha, como esse programa passa em muitos momentos, né? E a gente não sabe que Bahia ele está falando, não vai saber, né? Mas tenho certeza que em qualquer momento quem vai ganhar é o Bahia. Mas brincadeira fora parte, vereador, eu já percebi que você é uma pessoa família, ligada à família. O quanto a sua família é importante em todo o processo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. A gente sabe que quando assume o mandato, a gente vai falar de mandato do segundo bloco, mas a família tem que entender que a vida de vereador não é uma vida fácil. O quanto a sua família é importante no processo de sua escolha, a ponto de, se eles não apoiassem, você não entraria. Como é que funciona isso? Rapaz, a família tem sido muito importante na nossa caminhada. Por sinal, no início, meus pais foram contra. E aí, como é que foi para convencer os velhos? Não convenci, não. Foram as pessoas que convenceram. Eu não vou contra meus pais. Lógico. E aí, minha mãe, por ter passado e acompanhado a trajetória do pai dela, dos irmãos, ela teve uma certa rejeição. Mas as pessoas batiam lá na porta e diziam: Dona Rita, deixe Kel nos ajudar, Kel precisa participar da política. E ela ouvindo. Hoje é quem mais faz política, é meu pai, minha mãe, meus irmãos, Júnior e Cláudia, me ajuda muito, toda a minha família, minha esposa, todos os dias. Ontem saímos de um evento da Comac 23 horas, certo? Participando, então está sempre colado. A minha família é a base. Eles têm orgulho do seu mandato? Tem muito orgulho. Todos se emocionaram bastante, porque eles viram a nossa luta, viu a nossa dedicação, uma pessoa que sai do Recôncavo Baiano, vem para Salvador para trabalhar, hoje é um parlamentar aqui na capital. Isso é muito prazeroso, eu me sinto muito honrado, muito feliz, e eu tenho que agradecer muito a confiança de todos os soteropolitanos, pessoas que acreditaram em nosso projeto e continuem acreditando, porque nós temos as nossas limitações, mas eu tenho certeza que dentro das nossas limitações a gente vai avançando degrau por degrau, e eu tenho certeza que dias melhores virão para toda a população. Eu comentei aqui que dá para perceber que você gosta de desafio. Não seria muito mais tranquilo tentar um mandato em governador Mangabeira? Rapaz, muitos amigos. Eu fui candidato a deputado em 2022, né? E nós obtivemos lá em governador Mangabeira 1.002 votos. Só através de amigos, sem ter grandes amigos. Só em Mangabeira? Sem ter grandes políticos me apoiando. Meus tios, por sinal, não me apoiaram em 2022, porque eles já tinham compromisso com outros deputados, eu não seria deputado, eu fui candidato. Questão de projeto, a Semineto, Bruno Reis, que são nossos líderes, me fez o convite para a gente estar contemplando, e o Partido Republicano, que é o representando, né? Representando, fazer um coeficiente bacana. E foi muito importante para o nosso projeto também, e nós conseguimos crescer bastante. Nós, em governador Mangabeira, obtivemos 1.002 votos, e isso nos deu uma projeção bastante. Na questão de visibilidade, as pessoas sabem o nosso desejo, conhecem a nossa infância, conhecem a nossa história, e eles falaram: rapaz, por que não vem ser prefeito e governador Mangabeira? Falei: não, eu já tenho minha família envolvida, estou aqui em Salvador, deixa minha caminhada por aqui, vocês caminham por aí, mas o futuro a Deus pertence, né? A gente nunca pode dizer, dessa água nunca beberei, certo? Porque é uma cidade que eu gosto muito, o governador Mangabeira tem um carinho muito grande, sempre que eu posso, estou por lá, na beira do Paraguaçu, comendo aquele peixe frito, tomando uma cervejinha de leve. É muito gostoso. Eu falei que ia comentar sobre o governador Mangabeira, e eu passei alguns períodos de festa junina lá, né? E aí eu tenho uma amiga chamada Lani, mandar um beijo no coração, Lani, mãe de Wagner, né? Que é como se fosse parente nossa, né? Como se fosse uma irmã de minha mãe. E aí a gente ia pra casa da mãe dela. A mãe dela morava numa casa boa, no centro da cidade, né? Enfim, a mãe dela emprestava até o carro, rapaz. Próximo do Edgar Santos? Eu não lembro de jeito nenhum, verdade. A mãe dela, inclusive, professora aposentada. E aí, resultado, até o carro a bichinha emprestava pra gente ir pra cidade vizinha, pra Cruz das Almas, Cachoeira. O pessoal participar da guerra de espada. Que eu não sei se hoje se é permitido ou se é proibido, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia. Estou falando o que é que eu vivi naquela época, para que ninguém venha me rechaçar, né? E aí, resultado, eu como não soltava, né? Espalhou, ia dirigindo, né? Aí sempre o pessoal dizendo: bota o carro aqui numa garagem. Lá tinha muita comida, aquelas mesas, né? Farta. Demais. Só que é o seguinte, para ficar na casa da mãe de Lani, era tudo maravilhoso, tudo liberado. Só tinha uma condição: ninguém mexe no queijo de cuia de mãe.
Rapaz, tinha o Silvio do queijo de cu, meu irmão, eu esperava todo mundo dormir, vereador, e a faca. Pau! Com a faca. Passava o pau no queijo, rapaz, quando eu me acordava, quem foi que fez isso? Eu não fui, a senhora filmou? E aí, era coisa engraçada, toda vez ela passou a esconder o quê? E eu gosto, cidade festeira, um São João maravilhoso, vereador, né? Não, Governador Mangabeira nunca foi bom de São João. A gente Cruz das Almas, Cachoeira. Governador Mangabeira é 2 de julho. 2 de julho. É a maior festa do Recôncavo. 2 de julho, emenda São Pedro ali com 2 de julho, né? E aí é fantástico demais, mas é muito gostoso, aquele clima do São João. O senhor já falou do banho de rio, já falou do peixinho frito, mas quando não está trabalhando, o que é o Torres gosta de fazer, de lazer com a família ou sozinho? O que você gosta de fazer? Eu gosto muito, eu gosto de ir ao estádio, ver o meu Vitória ganhar, certo? Eu gosto de ir na praia. Eu sou uma pessoa comum, né? Normal, então a gente tem vários lazeres gostosos. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de andar numa moto aquática, quando eu posso. Aos finais de semana sempre a gente está aí curtindo, vivendo a família, curtindo a família, isso é importante, os amigos, prestigiando sempre os amigos em grandes eventos. A gente participa, gosta de um cinemazinho de vez em quando. Eu não gosto, eu gosto de cinema, o problema é quando eu sento numa mesa, meu amigo, numa poltrona gostosa daquela, deliciosa, aí uma pipoquinha, aí o sono. É minha namorada me acordando, minha filha me acordando. Eu tenho assim mesmo. Eu gosto. E pior que às vezes eu tenho dificuldade de dormir, mas quando chego nesse lugar eu durmo com facilidade tremenda. Gosto de ir na igreja, agradecer a Deus. Hoje eu já estive na igreja em Piripiri, aniversário de ordenação do nosso padre Jucimário. Hoje, 7 horas da manhã já estive. Você é católico? Formação? Católico, praticante. O texto não sai do bolso não, mesmo. É? Não. Sair sem um texto eu tô sem roupa. Gente... meu pai também, meu pai faz parte do texto dos homens. São Bento. Aqui não. Nosso. Pode não, meu irmão. Sair sem um texto aqui eu tô sem roupa. Que é católico, praticante, graças a Deus. Inclusive, na segunda-feira fizemos aqui na Câmara uma sessão especial. Campanha da Fraternidade e Ecologia Integral. Tivemos a presença de Dom Sérgio, nosso bispo, cardeal. Nosso cardeal e arcebispo primário do Brasil. Foram 12 padres presentes na sessão solene. Na segunda-feira, graças a Deus. Na terça eu já fui na Cúria, 30 anos de ordenação do nosso vigário-geral, Gabriel. Quem vai gostar de assistir o programa é nossa colega Jane Freire. Jane também é católica praticante, ela é de Conquista e agora, na igreja. E agora estamos lutando para a gente estar potencializando ainda mais a nossa igreja católica, os cristãos, né? Porque a gente precisa. Me diga uma coisa, vereador, fora a questão dos avós, da família na política, o que mais te inspirou a querer fazer parte da política? Já que eu sou empresário, né? E eu já conversei com outros empresários, o empresário ele tem uma vida confortável, né? Lógico que lutando com todos os intempéries, todos os méritos, né? Todos os empecilhos, mas a vida de empresário é uma vida tranquila. O que você quis dizer? Minha vida está muito tranquila, eu quero... Rapaz, as coisas foram acontecendo, certo? Eu cheguei em Cajazeiras há quase 25 anos atrás. Você conheceu aquele que diz assim, as cacaceiras, lembra dele? O Pedrojo. Pedrojo. Nosso Geraldão, que foi vereador, Geraldão. Tinha um apoio, uma parceria com ele. Geraldão é vivo até hoje. Vivo, tem trabalho. Apresenta programa de televisão, né? Apresenta programa, tem trabalho lá em Cajazeiras, uma pessoa do bem, trabalha muito, lutou muito por Cajazeiras, mas Cajazeiras precisava ter um grande representante e as pessoas sempre cobrando isso, né? Porque em todos os cenários a gente via em todas as eleições a gente via muitos políticos transitando e transitam na região de Cajazeiras. Mas depois das eleições, e aí as pessoas, não, agora a gente precisa ter o nosso, para a gente chamar meu vereador. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. Mas isso tem uma história. São mais de 20 anos de trabalho, sem pretensões políticas. Fui trabalhando, degrau por degrau, construindo o nosso espaço, como comerciante. Todas as ações nas comunidades, as pessoas me chamavam e pediam apoio, sempre contribuindo de alguma forma, ajudando, incentivando, porque esses projetos sociais é muito importante para a gente estar potencializando as famílias, dando oportunidade. E aí eu fazia entrega, né, lá na loja,
Na empresa lá eu fui de vendedor a diretor, motorista, RH, carregador. Rapaz, fala em carregador, lá no interior tinha uma história engraçada. Só voltando já pro interior também, meu pai tinha loja lá em Governador Mangabeira, conforme eu falei, e ele me dava R$30 para eu pagar o carregador. Na época não tinha hoje o que tem não, inclusive nós temos o retroescavadeira que carrega o caminhão hoje, numa maior eficiência, rapidez do mundo. Na época era na pá mesmo. E aí a gente morava em Governador Mangabeira, a loja em Governador Mangabeira, eu carregava areia em São Félix, que era drenado do rio, né? Fazia aquele dreno, puxava a areia, voltava na margem do rio, Paraguaçu, e a gente ia e carregava. Aí meu pai me dava R$30, meu irmão. Eu ficava rezando para ter 2, 3 viagens na semana. Porque eu chegava lá e dizia, olha, eu tenho R$20 aqui, meu irmão. Porque 10 é meu, que é meu lanche. Hoje é R$150, comparando-se com hoje. Aí eu dava 100 e ficava com 50. 2, 3 viagens por semana, eu com 18 anos, meu irmão. Gente, Aí, final de semana, eu tava... Bonitinho, tava gordinho. Eu aqui fazendo esperança, rapaz, de que ele carregava o caminhão, mas eu carregava. Sabido, não, eu tinha uma pá, engraçado que a pá dos meninos é aquela tamanho 5, né? A minha era tamanho 3, e ainda eu passava uma lâmpada, os merilzinhos, a pá ficar parecendo uma colher. Pequenininha, aí jogava umas 20, 30 pazinhas e faziam, ajudava os meninos, dava uma moral, levava um lanche, e aí fazia o métier e sobrava um trocado. Então, aqui em Salvador, os tempos já foram outros. A gente sempre trabalhando, e graças a Deus, muito cedo, nós conseguimos comprar uma máquina, e a máquina já facilitava o carregamento. Mas o mais importante, André, nas regiões ali que a gente tem um trabalho muito forte, é a questão das dificuldades que as pessoas enfrentavam, principalmente com a questão da infraestrutura, saneamento e todos os projetos que envolvem a região ali, a gente via as dificuldades. E as pessoas iam cobrando, né? O que é você que tem amizade com um vereador tal que eu vi, coisa e tal. As pessoas na época da eleição me procuravam muito, por eu ser uma pessoa muito comunicativa. Você é bem relacionado na política? Mesmo antes de ser vereador, é bem relacionado? Sim. Já tinha... Porque a família já tem um histórico, né? Isso, lógico. E aí a gente sempre participando do processo, e a gente tinha muitos contatos. E aí as pessoas, não, você tem contato com alguns políticos, tenta trazer esse benefício. Aí, na época da eleição, André, era uma loucura. Aí, vereadores que até hoje estão aí, na época me procuravam, eu preciso de uns votos, coisa e tal. Eu falei, olha, eu não vou lhe prometer voto nenhum. Primeiro que eu não voto aqui, eu voto em Governador Mangabeira. Então nem seu voto você podia prometer. Certo? Que meu tio lá é candidato, eu voto lá. Mas, se você fizer a rua Maria das Dores Leite, ali no loteamento Santo Antônio, se você fizer a Rua União, lá na Fazenda Grande 1, atrás do Goia, se você fizer a Rua Heráclito, na Madeireira Brotas, já na Fazenda Grande 4, se você fizer a rua lá em frente ao Eládio, já na Cajazeiras 2, aí eu tinha um mapa de Cajazeiras todo na mão, as necessidades, e aí as pessoas, aí o político ia e fazia. Eu solicitava, fazia, eu apresentava. Falava, olha... Quem fez fulano. Quem fez foi fulano, se vocês puderem dar essa força, ajude. O voto. E as pessoas, e os políticos sempre acreditavam em mim, porque eu não tinha questão de partido, não tinha questão de lado político, nada. Eu tinha as pessoas e o político que fazia. E aí, graças a Deus, o voto aparecia, a comunidade era beneficiada. E isso foi brotando, as pessoas, não, rapaz, a gente precisa ter um representante. E devagarinho, isso foi acontecendo na comunidade. Você não tem 6.346 votos sem ter padrinho, sem ter vínculo nenhum. Quando eu fui candidato em 2020, a Semineto me conheceu através de João Roma. Certo? Então, aí depois Bruno, já conhecia Bruno, já conhecia a história, desde 2010, quando ele começou a ser candidato a deputado. Ele transitou lá em Cajazeira, batemos um papo com ele, coisa e tal. Na época, eu votava em Governador Mangabeira, mas em Cajazeiras a gente já ajudou o Bruno Reis, através de Cid Barreto, um grande amigo, Alain Muniz, que era subprefeito na época. 2010 não, aí Alain Muniz já foi em 2014, que ele era subprefeito. 2010, o contato com o Bruno era muito pouco. 2014 que já foi mais, através de Alain Muniz. 2010 foi o primeiro mandato de Bruno como foi, deputado. 2014, segundo mandato, na reeleição dele, através de Cid Barreto, que é um grande amigo, um amigo da reserva hoje, e a gente sempre tivemos
muita parceria. A gente já vai pro segundo bloco. Olha, se eu vacilar aqui, o vereador que eu tô, pode falar, isso é bom, isso é coisa boa. Vamos pro segundo bloco. Mas antes de ir pro segundo bloco, eu não podia deixar de encerrar esse bloco. A gente já teve um programa aqui na televisão, na TV Câmara, que falava sobre as coisas inusitadas das cajazeiras. No bom sentido. Por exemplo, cajazeiras, 1, 2, 3, aí pula, não tem todas as cajazeiras, né, em relação à relação numérica ordenada. E mais, alguns bairros de Salvador que têm outros nomes, mas que certamente já foram, são ou serão cajazeiras. Por exemplo, 7 de abril o pessoal diz que é cajazeira. Castelo Branco o pessoal diz que é cajazeiras. Boca da Mata, o povo diz que... O senhor conhece domina aquilo tudo, vereador? Dominar, a gente não domina não, eu conheço. Minha esposa é filha de 7 de abril, eu morei em 7 de abril por 12 anos. Primeiro, quando eu vim do interior, eu morei em Cajazeiras, 11, e depois, quando eu casei, eu mudei para 7 de abril. Aí morei de 7 de abril por 12 anos. Então, minha esposa é filha de 7 de abril, aí aquela região toda nós conhecemos, Boca da Mata. Nosso maior reduto é Cajazeiras. Mas a gente tem penetração em Boca da Mata, Águas Claras, Castelo Branco, Estrada Velha, Itapuã. 7 de abril, tem um amigo de 7 de abril que também foi filho de lá, se você conhece, Jorge Loyola. Jorge Sandra Loyola. Jorge é corretor de imóveis. Não. Jorge tem uma história bonita, ele carregava compra no mercado e tal, e estudou e tal, etc. Eu já ouvi falar, mas nunca tive contato com ele não. 7 de abril dizem que é Cajazeiras. Dizem. Que história é essa de dizer por que isso? E por que não? É muito próximo, né? Fica numa geografia ali. Tem tempo que queria emancipar Cajazeiras. Sempre existiu essa conversa, mas a gente precisa estudar muito, né? Porque para ter vida própria, um bairro, a gente precisa ter muitos amparados favoráveis, inclusive a gente precisa ter indústria para ser autossustentável. Eu vou de vez em quando à feira, a feirinha. Mas eu defendo essa tese, quem sabe um dia emancipar. Hoje eu tenho um grande amigo que tem loja no shopping. E aí eu vou de vez em quando eu vou lá tomar um café e tal, conversar. Bom, maravilha. Os acessos hoje estão muito mais fáceis, né? Da paralela para Cajazeiras hoje você demora 5 minutos, 7 minutos. 5. Né? 5 minutos. Do shopping Cajazeiras. Até a paralela é 5 minutos? 5 minutos. Inclusive você falou de 7 de abril, na terça-feira eu estava em 7 de abril na procissão de São José, com o Padre Gabriel. Fizemos uma procissão lá, saindo do final de linha para a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Pois é, olha, o primeiro bloco é isso aí, vida pessoal, é trajetória política, né, sem mandato. O segundo bloco a gente vai falar sobre política. Não mude o canal, daqui a pouquinho não muda a rádio, não. TV Câmara e Rádio Câmara tem sempre melhor para você. Se você gostou do primeiro bloco, o segundo bloco eu prometo fazer de tudo para você gostar também. É rapidinho, a gente vai e volta, é no instante. Aconteceu o programa Questão de Ordem, edição especial, apresentando os novos quadros da Câmara. Nosso entrevistado aqui, você já sabe, é o vereador Kel Torres. Falamos de vida pessoal no começo do programa. E agora eu vou fazer aquela mesma introdução que eu faço dos blocos quando a gente retorna, quando vamos falar de política, que é para chamar a sua atenção. E, infelizmente, muita gente ainda fala que não gosta, eu não gosto de política. É preciso gostar. É preciso, no mínimo, se interessar, né? Interessante é que a essência da Rádio Câmara e a essência da TV Câmara é aproximar mais o cidadão, a população de Salvador, ao Legislativo de Salvador. Então, assim, a gente tem a função de fazer você se interessar pela política. Gostar ou não, vai ser a sua opinião. Mas se você simplesmente ficar dizendo que não gosta, alguém vai gostar e vai fazer coisas que vão te prejudicar, se você não tomar atento e não se interessar por ela. Então, a nossa função é essa. A gente começou sobre vida pessoal, ele não é daqui, ele é de Governador Mangabeira, veio para Salvador, é empresário, enfim. Se você que não assistiu, que perdeu o primeiro bloco, a gente vai dar uma colher de chá, você vai assistir numa próxima transmissão. Agora, vamos falar de política, de mandato, de ações, tudo isso e muito mais com o vereador Kel Torres. Antes disso, eu queria convidar o vereador e você que está em casa a assistirmos um pequeno vídeo com imagens, né, e com ações do vereador Kel Torres. Vamos assistir?
Pois é, e aí, vereador, olhar essas imagens, passa um filme na cabeça, como é? Muito emocionante, a gente sabe da nossa trajetória, eu conheço mais do que ninguém, abaixo de Deus, né? Deus conhece muito mais do que eu, o que Ele conhece além de mim. Ele sabe o desejo do meu coração, Ele sabe o quanto tem sido difícil a nossa caminhada, mas Ele sempre nos dando direção, nos dando condições e viabilidade e, acima de tudo, orientação para que possamos continuar caminhando todos os dias. E aí passa um filme desde quando nós chegamos em Cajazeiras e nosso trânsito, nossos diálogos, nossos bate-papo no balcão ali da loja, ouvindo a população, entendendo, vendo as dificuldades, porque graças a Deus eu sempre tive uma boa audição, sempre ouvi muito, e nesse dom que Deus me deu de ouvir, a gente entendia o sentimento das pessoas, o clamor, e a gente buscava sempre uma linha para de alguma forma tentar ajudar. E a gente sabe as dificuldades, foram muitas, mas eu lhe digo uma coisa com muita propriedade, André. A Cajazeiras de hoje, depois da nossa participação na política, quem é da região de Cajazeiras sabe. É outra. É outra. Os políticos começaram a participar mais, começaram a ter outros olhos para Cajazeiras. Ficaram mais atentos. Ficaram mais atentos. Porque na primeira eleição nós já obtivemos 6.346 votos, em plena pandemia. Na segunda fomos para 13.338. Quase 13.500 votos. Eu ia dizer justamente isso, eu ia falar sobre a questão de mais que dobrar os votos. Ser candidato a vereador não é uma decisão fácil de tomar, porque vereador é o cargo eletivo mais difícil de se alcançar de todos os cargos eletivos da política. Mais concorrido. Mais concorrido de todos, é por município, e as pessoas de cada vez não entendem como é que um deputado estadual que tem que ter no mínimo 60 a 70 mil votos é mais fácil do que um vereador que às vezes precisa... Tem vereador aqui na casa de 6 mil e pouco votos. Por que é mais fácil, é mais difícil ser vereador se é menos votos? Gente, um deputado tem, pelo menos na Bahia, 417 lugares, municípios, para pedir voto. O vereador é só naquele lugar e mais. Às vezes, numa mesma família, não é o caso do vereador que eu estou, mas numa mesma família, tem 2, 3 candidatos. Quando não é candidato, 2, 3, 4, 5 pessoas que apoiam candidatos diferentes. Então, é muito difícil, né? Então, assim, ter mais de 6 mil votos, depois ter mais de 13 mil votos, numa cidade como Salvador, realmente são feitos incríveis. Isso quer dizer que, com todo respeito, vereador, você deve muito a Cajazeiras. Porque eu devo muito a Salvador. Dos mais de 13 mil votos, você teve quase 10 mil só em Cajazeiras. 9 mil em Cajazeiras. Eu devo muito a Salvador, todos os soteropolitanos, mas em especial a Cajazeiras. Porque é onde a gente tem nosso maior trabalho, a nossa maior concentração. A gente tem lutado muito pelo crescimento, pelo desenvolvimento, em todos os aspectos. Conforme eu estava falando anteriormente, Cajazeiras é uma antes da nossa participação e outra depois. Porque eu comecei a cobrar, mesmo sem mandato, aí eu tenho que ser grato, eternamente grato a Bruno Reis. Porque eu mesmo sem mandato, todas as solicitações que eu levei a Bruno, ele me atendia. Às vezes não resolvia, porque você sabe que tem umas limitações que... Mas havia acolhimento. Havia acolhimento, havia audição, e sempre ele me dava um caminho. Por esse caminho aqui que a gente vai tentar viabilizar. E as coisas se transformaram. Cajazeiras virou um canteiro de obra. Até os outros políticos se atentaram. Porque o povo dizia, Cajazeiras, ninguém consegue tirar voto ali não. E eu lembro muito bem, em 2016, Léo Prates, vereador, candidato à reeleição, a Semineto, candidato à reeleição, Léo Prates teve menos de 3 mil votos em Cajazeiras. Com o trabalho dele, nós conseguimos quase 9. Isso demonstra o sentimento da população daquela região, de ter o entendimento que precisa ter um representante legitimado, um representante que a gente possa dizer, eu sei onde encontrar. Eu tenho um escritório em Cajazeiras de portas abertas.
de segunda a sexta lá, de 8 da manhã às 17 horas, atendendo e ouvindo a população. Mesmo depois da eleição, o senhor... Mesmo depois da eleição. Hoje à tarde estarei lá atendendo. Tenho sessão aqui segunda, terça e quarta, quinta e sexta eu estou lá. Ouvindo, entendendo, buscando o clamor. Não conseguimos, infelizmente, não conseguimos resolver todos os problemas. Mas a gente dá uma resposta, a gente ouve, a gente tenta buscar um caminho e uma solução para a população. Então, por isso que as pessoas têm esse entendimento e teve esse clamor de dizer, não, hoje, agora, a gente mais do que nunca tem um representante legitimado. Lógico, 9 mil votos é motivo de muita alegria, muito festejo, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade? Muito. Pesa às vezes, rapaz. Aí é onde eu entro agora, que eu preciso do meu querido amigo e prefeito Bruno Reis para a gente ampliar os horizontes e as oportunidades, porque são muitas demandas. São muitas demandas, muitos pedidos, questão de oportunidade de emprego. Então a gente, graças a Deus, hoje a gente tem uma gama muito grande, as necessidades são grandes. Você sabe que hoje o nosso maior problema hoje é a questão do desemprego. E isso que assola o país, né? Que isso tem assolado muito e tem prejudicado até a saúde das pessoas. A saúde e a saúde financeira também das pessoas. Então, isso tem prejudicado muito. Então, essa parceria com o nosso prefeito Bruno Reis, com a nossa vice Ana Paula, eu tenho certeza que essas portas serão abertas e gerando oportunidade para essas pessoas que confiaram em nosso projeto, que vêm acreditando. E eu tenho certeza que essas pessoas que nós iremos indicar para estar participando da gestão do nosso prefeito, vai fazer com muita maestria, com muita competência e dedicação, porque esse é o nosso dever de cuidar das pessoas. Pronto, eu faço essa pergunta a todos os vereadores, tanto os novos quanto os antigos. Você já sabe quanta tinta, me permita essa metáfora, quanta tinta tem na sua caneta de vereador? Estamos nessa luta aí, meu irmão. Sabe até onde você pode ir? Sei, sim. Estamos nessa luta aí, porque eu sei o poder da vereança. A gente tem essa responsabilidade, as pessoas acreditou e confiou, porque sabe o quanto a gente pode estar ali o representando. A gente tem fiscalizado muito, tem vários projetos também de indicação, porque essa é a função do vereador. Então, nosso mandato está aí para isso, fiscalizar o executivo, e eu tenho essa responsabilidade, eu sei do nosso compromisso. Bruno Reis é um parceiro, amigo, irmão, mas a gente tem que estar atento a todos os projetos, porque a gente precisa representar a população soteropolitana, no geral. A gente não pode estar ali para atender o interesse individual de ninguém, a gente tem que atender um projeto coletivo. Então, agora mesmo é um projeto muito importante, que é a questão do PDDU, e isso é um projeto que impacta muito com toda a sociedade, então a gente tem que estar muito atento, e eu tenho certeza que essa caneta que a população soteropolitana acreditou em Kel, pode ter certeza que ela vai canetar e vai escrever com letras maiúsculas a minha representação. Você está tendo um mandato novo, mas já passou aqui pela Câmara na legislatura passada e exerceu um mandato de 120 dias. Né? Foram 4 meses de mandato. E nesses 4 meses que o senhor passou aqui, o senhor deu para conhecer a casa, deu para conhecer os trâmites, os caminhos? André, foi um momento muito importante, certo? Você ter assumido o mandato, mas foi em plena pandemia. Verdade. Certo? E foi no momento... As sessões eram remotas. Isso, né? Remotas, mas tinha muita presencial, mas foi justamente na época que o atual vice-governador rompeu com o nosso grupo político. Então, tinha dia que não tinha sessão, aí tinha dia que outros compromissos, enfim, foi um momento muito complicado na Câmara, e eu não consegui emplacar e nem elaborar um projeto, nem de indicação, nem nada, não consegui fazer nada nos 4 meses, infelizmente. O senhor faz parte da bancada do prefeito Bruno Reis aqui na Câmara, né? E faz parte de um partido que é um partido muito ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Como é que o senhor conseguiu? 2 feitos, né? Ser eleito com essa quantidade de votos e no meio de políticos tão experimentados, numa seara forte que é a IUD. Rapaz,
Como é que você foi parar nesse partido? Eu, desde 2010, que eu tenho uma identidade muito forte com, na época era o PRB, e agora o Republicano, através de Tcheron. Tcheron. Estudou com minha irmã, pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E o Tcheron, quando chega aqui na Câmara, ainda hoje, né? Para chegar aqui, vamos gravar com o Tcheron. É 1 hora, porque ela fala com a moça que varre a praça. Eu não sei quantos beijos e abraços até chegar aqui. Aí, tem um mel. Aí em 2010 eu conheci Tcheron. Aí em 2012 eu ajudei ela na eleição em 2012. 2014 ela deputada. Aí em 2016 eu já ajudei diversos candidatos, inclusive ligados também ao Republicano. E em 2018 eu ajudei João Roma, sim, deputado, 2018. E em 2019 nós conversando sobre a questão da minha participação na política, ele me orientou a continuar no Republicano, porque ele também estava no Republicano. E eu achei um partido muito, na época, muito pesado para mim que estava iniciando. Foi, por isso que eu imaginei. E aí tinha Luiz Carlos, que já era vereador, um cara que tem um trabalho fantástico. Ireuda, Júlio Santos. Júlio e Alberto Braga. Certo? E aí João Roma perguntou se eu teria mais do que 5 mil votos. Falei, tenho mais do que 5. Ele falou, então você está tranquilo, aí está resolvido. Você vai ganhar a eleição aí. E nós obtivemos 6.346 votos. Você fez sua parte? Foi. E fiquei como segundo suplente. Mas foi a pandemia, foi todo um processo, mas tudo na vida tem um propósito. Eu tenho certeza e convicção que não aconteceu naquele momento porque eu não estava preparado. E tudo que acontece em minha vida, na vida de todos nós, é no tempo determinado por Deus. Eu não tenho dúvida disso. Então, em 2020, eu tinha voto, eu estava no PMN, estava lá namorando no PMN, coisa e tal, já tudo arrumado. Marcelo Maia ganhou com 3.400, eu tive 3 mil votos a mais. E lá todo mundo me aceitava, porque eu nunca tinha sido candidato, todo mundo dizia que eu ia ter 1.000 votos, 2.000. Teve gente de apostar quando passava de 500, e nós tivemos 6.346 votos. Então, tivemos uma votação expressiva, a responsabilidade aumentou e perdemos. Para o sistema, né? Perdemos para o sistema, que isso para mim é uma grande gafe da Justiça Eleitoral. Porque, o coeficiente, né? Coeficiente. Porque presidente é o mais votado, senador é o mais votado, governador é o mais votado, prefeito é o mais votado, vereador e deputado tem essa questão de coeficiente partidário. Então, para mim, isso são 43 vereadores, os 43 mais votados teriam que estar sentados. Agora teve alguns aqui que teve injustiça também. 8 mil votos. Tem vereador de 8.500 e tantos votos, Sandro Baense, meu amigo, está de fora. Tem vereador de 6.900 votos, está dentro. Na outra, em 2020, eu com 6.346 fiquei fora. Tem vereador com 3.400 votos que entrou. Então, para mim, isso é injusto. Porque democracia, dentro do processo político, são os mais votados. Prefeito é assim, governador, senador, presidente é o mais votado. E por que vereador e deputado não ser os mais votados? Entendi. Você fala muito do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, são bons quadros, mas a gente sabe que a Câmara hoje, né, prega a independência dos poderes. Né? Não a inimizade, não é que a Câmara não é inimiga da Prefeitura, a Prefeitura não é inimiga da Câmara, mas a independência. Até que ponto você seria capaz de votar uma pauta contra uma decisão da Prefeitura? A bem do povo. Meu irmão, se for em prol da população, eu vou votar contra. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu fui eleito pelo povo. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por Bruno. E depois como é que é conversar com o prefeito isso? Não, mas ele vai entender. Bruno é muito inteligente. Bruno sabe que o político não pode ir contra o povo. Ele também não vai. Bruno também não vai. Certo? Essa relação de proximidade, de amizade,
facilita nas suas pautas, nos seus projetos de lei, nas suas demandas? Às vezes sim, às vezes atrapalha, porque quando é amigo demais... Ele pode deixa esperar, André aí, deixa André aí, que André espera um pouquinho. André é amigo, né? André é amigo, né? É da casa. É, às vezes atrapalha, mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com ele. E tenho um bom relacionamento também com o nosso presidente, Carlos Muniz, que tô com saudade dele, né? Que tá vindo de uma recuperação aí, de uma pequena cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, foi um sucesso. Falei com ele no dia seguinte que ele fez a cirurgia. E eu acredito que segunda-feira, agora, próxima, ele já está de volta, para ele conduzir essa casa com muita maestria, cara competente, leal, verdadeiro, tem feito um trabalho com muita excelência aí e agora ele tem boas projeções aí, porque ele sabe que a casa precisa trabalhar e trabalhar muito. Faz parte de qual comissão da casa, vereador? Eu faço parte da de finanças, de aplicativos e PCD. E tem ideias e projetos para desempenhar, contribuir com essas comissões? Já sim, inclusive a gente já tem a PCD, o nosso presidente César Leite, a gente tem conversado muito, que ele tem um filho. Tem dois, né? Ele é pai de criança típica. É médico, um cara muito competente, um cara muito correto. E a gente tem conversado bastante, aí já tem a de finanças também, que já tem vários projetos aí, a gente aprovando algumas pautas também de alguns colegas vereadores. Tenho trabalhado, eu tenho ouvido muito, cheguei muito novo, novo quer dizer, não de idade, né, porque eu já tô quase coroa, mas novo. Não tá novo. No processo. E a gente tem mais de 30 anos? Tá novo. Tem mais de 30. Aí a gente tem ouvido muito, batendo muito papo com os colegas vereadores, eu tenho aprendido bastante, porque aqui é um verdadeiro aprendizado, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer bons projetos e trabalhar bastante pela nossa cidade. O nome do programa é o nome de um dos artifícios, um dos elementos da Casa Legislativa. É uma questão de ordem. Como é que está o senhor em relação a esses termos, a esses trâmites? Já domina, já conhece? Questão de ordem, pela ordem, enfim, fui citado, vereador. Como é que você convive com isso? Já estamos pegando o traquejo, né? Isso é o dia a dia, é a prática. Nada melhor do que praticar, porque a gente quando pega todo o cronograma da Câmara, todos os projetos, mas o mais importante é a gente no dia a dia, praticando, entendendo, vendo os mais experientes trabalhando, e trabalham muito. O vereador de Salvador trabalha muito. Eu vejo a dedicação de todos e a gente já está aí participando, né? Registro, quero registrar, quero tempo de partido. Engraçado que a população às vezes não entende, mas quem assiste a TV Câmara e a Rádio Câmara já está ambientada com tudo isso, né? Porque a gente está o tempo todo mostrando. E lembrar o seguinte, para você que está em casa, que assiste a TV Câmara agora, o nosso programa Questão de Ordem, todas as sessões ordinárias, todas as sessões solenes, todas as sessões especiais, as diversas audiências públicas, tudo o que acontece na Câmara de Salvador é transmitido pela TV e pela Rádio Câmara. Na maioria delas é ao vivo, mas quando acontece de ter duas ou três ao mesmo tempo, a prioridade do plenário é ao vivo, as outras são gravadas e vão passar na transmissão normal da TV e da rádio. Justamente para isso, para que a população se ambiente, né? Até porque, vereador, não é só dar o voto, dizer, não, agora é com Kel. A população tem que participar, né? Com certeza, e aí o vereador, mas todos os 43 vereadores participam, têm lutado pelas suas comunidades, têm lutado pelos projetos que verdadeiramente vai impactar na vida das pessoas soteropolitanas. Então eles têm trabalhado muito, todos nós estamos muito empenhados para estar lutando todos os dias pelo crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. A gente sabe da nossa importância para decidirmos projetos importantes. Então eu tenho plena convicção que agora, definitivamente, diz que o ano começou, né? Depois do carnaval, aproveitar e né? desejar você um feliz ano novo. Porque pós-carnaval é que começa todos os trabalhos, então agora, mais do que nunca, a gente vai estar se debruçando sobre todos os projetos de todos os vereadores que estão fazendo suas indicações para a gente estar
acelerando e num tempo muito rápido aí a gente está colocando em prática e o prefeito acatar e ver o que é viável, o que pode ser executado em um mês, outros em 3, outros em 6, e o projeto a longo prazo. E isso é o executivo que vai estar determinando. Você tem um gabinete aqui na Câmara e um gabinete aberto nas Cajazeiras. E ouve a população o tempo todo, e não só da agora, de muito tempo. Tem alguma coisa que você ouviu de alguém ou de alguma comunidade que você colocou na mente ou não? Isso aí, tudo que eu estou ouvindo eu vou fazer, lógico, vou tentar fazer pelo menos, mas essa questão aqui é prioridade zero. Isso aqui eu preciso resolver logo. Tem alguma coisa de urgência? Tenho. Hoje, a gente sabe que hoje nós temos um problema grave com a questão da saúde, né? Tem a questão da regulação, que não funciona, infelizmente. É o maior sistema do planeta, que é o SUS, mas a questão da regulação aqui não funciona. A gente precisa mudar esse mecanismo. Eu acredito que isso é a questão da integração do sistema, porque quem está lá na ponta, questão de ordem, está lá num leito de um hospital, precisando fazer determinados exames, mas a central de regulação está do outro lado. Essa interlocução do paciente que passa pelo profissional de saúde para jogar no sistema, para cair na central, isso tem dificultado bastante. Com ele no percurso, muitos têm morrido. Muitos têm morrido e ainda acontece a questão política. Quando é um político ligado ao governador, que chega, que liga, tudo as acontece. Coisas, infelizmente, isso tem que acabar. Eu acredito muito na renovação da política, por isso a gente vai trabalhar muito para que possamos oxigenar esse processo, e nesse projeto de ligação do paciente na ponta, lá dentro do leito, de uma UPA, do hospital, de uma unidade de saúde, onde quer que seja que ele esteja, ou no interior, em um postozinho lá no interior, caiu no sistema. A alimentação dos exames tem que cair diretamente no sistema para não depender de humano. Dessa roleta de russa, humano. né? Imagine, André, você pegou o plantão aqui agora. Kel está no plantão e eu não transferi o plantão para você. A correria, o hospital lotado, a UPA lotada, e aí o relatório de celular está aqui. O relatório do celular está aqui. Mas esse relatório do paciente é celular. Isso. Ele precisa ser alimentado para a central lá, a central da regulação. Saber qual o verdadeiro diagnóstico do celular, qual o quadro clínico dele, para saber que o hospital vai levar, porque às vezes a pessoa pede uma regulação. A regulação de celular, para que hospital eu vou mandar ele? É só regular? Às vezes, o quadro clínico dele não é compatível com um determinado hospital que não tem um profissional. Não é HGE, então, você precisa alimentar o sistema, unificar, para que a central de regulação, com tempo recorde, possa estar direcionando para onde é que o celular pode ir. Até porque o atendimento é urgência, né? Urgência, amigo. Então, isso tem dificultado bastante. E hoje, a maior solicitação, principalmente naquela região de Cajazeiras, é a questão de uma UPA. Eu ia dizer até isso. Cajazeiras é um bairro privilegiado que tem um hospital. Perfeito. Está municipal lá. Ajudou muito. Muito. Hoje, o hospital municipal tem atendido 5 vezes mais com a questão de estar de portas fechadas. Quem é daquela região sabe. Porque o hospital, quando estava de portas abertas, entrava tudo, né? entrava tudo. Pessoa com uma dor de cabeça, um com mal-estar, com a unha encravada. E ela adentrava e tinha que ser atendido. Lógico. Hoje, com o hospital de portas fechadas, o atendimento é 5 vezes mais. Lógico. Com pacientes de alta complexidade. Que precisam de um atendimento que às vezes vai salvar a vida da pessoa. E antes, não. Uma unha encravada, você vai morrer? Não, claro que não. Um mal-estar, a depender da gravidade. Então, o que nós precisamos é de uma UPA, um pronto atendimento para a gente estar fazendo esse meio de campo para saber a gravidade. Já tem lugar onde você quer botar essa UPA? Já tem tudo? Já tem uns 4 lugares. O prefeito já foi promessa de campanha do prefeito junto conosco. A gente já tem mais de 3 anos lutando por isso. E eu tenho certeza que esse ano vai sair do papel, porque é de muita importância para todos aqueles que residem na região, que não vai atender só a região de Cajazeiras, vai atender a população soteropolitana, até quem vem do interior, de outra cidade, que vem de outro estado. Enfim, saúde é prioridade. Eu ia perguntar isso. Tem vereador que, por exemplo, nós temos um caso aqui emblemático,
mas que é um caso real, de vereadores dizer assim, olha, aqui tem 43 vereadores na casa. 42 vereadores atendem gente. Meu mandato é ligado a bicho, animais. Tem pessoas que eu sou do esporte, eu fui atleta, eu sou da segurança e tal. Tem alguma área que quer se identificar mais ou sua área é a área que tiver a necessidade? Eu tenho lutado muito em todas as áreas. Eu tenho um trabalho hoje muito forte com a questão da saúde. Cajazeiras hoje tem um CE. Eu mesmo sem mandato eu lutei. Fiz a indicação, a solicitação ao prefeito. Hoje em Cajazeiras tem um CE. Quem tem um filho autista sabe do que eu estou falando. É realidade. Já foram mais de 2.000 crianças sendo assistidas. Equipamento de alta complexidade. E vou lutar agora com o mandato, junto ao nosso prefeito, ao nosso secretário de saúde, Rodrigo, para a gente fazer a implantação do CER 4. Para a gente potencializar ainda mais aquele equipamento. Hoje em Cajazeiras 11 também tem uma clínica privada, que foi uma indicação nossa para um grupo de empresários, que é a Dulcimed e a Sotero. O pessoal conhece aquela região ali, sabe. São mais de 2.000 pessoas sendo atendidas com procedimento... Tem SUS? SUS, 100% SUS. Mais de 2.000 pessoas com procedimento cirúrgico mensal. De oftalmo e agora angiologia. Então isso tudo antes de eu ter o mandato. Entendi. Agora com o mandato a gente vai estar potencializando ainda mais, lutando ainda mais por mais conquistas. Já emplacamos diversos projetos na Câmara e eu tenho certeza que os colegas vereadores, junto à CCJ, vai estar aprovando e muito em breve o nosso executivo vai estar aí trazendo essas melhorias, porque não é eu que estou pedindo para a Kel, eu estou pedindo para um coletivo e para a nossa sociedade. E para a sociedade e para o coletivo, que é principalmente quem realmente deve mandar nas coisas, quem paga os impostos, quem paga as contas, é o povo de Salvador. Quem paga o meu salário hoje. Inclusive ontem bateu certo, todo dia 20 bate certo. Que bom que você falou isso, né? Que paga o meu salário hoje. Porque é o que nós dizemos aqui na Câmara, quem paga tudo é o contribuinte. É o contribuinte, é quem paga os impostos, e esses impostos é quem paga o nosso salário. Eu fico sentido, falar até em imposto, a gente é comerciante, a gente começa a movimentar. Ontem eu estava no evento da Comac, um jantar magnífico, nosso presidente Gabriel, que é comerciante também, e a gente conversando sobre a questão do ICMS, que o governador estava em 19%, né? Foi para 20,5%. Aí todo mundo fala, aumentou em 1,5%. Bote aí, pega o seu celular e façou. Bote aí 19 para 20,5%, vai dar quase 8% de aumento. Não é 1,5% não. Bote aí. 19 mais 7,8%. 19 mais 7,8%. 20,482. Dá quase 8%, meu irmão, de aumento. Só que às vezes a sociedade, a população, vê como se o aumento do ICMS foi 1,5%. É a mesma coisa que falam que aumentou, quando aumenta o gás, o percentual não bate com números, né? Mas é justamente porque... Se botar o valor sobre o preço, seria ínfimo, mas é sobre imposto, é imposto sobre imposto, até que chegue no consumidor. Mas então, em percentual, se você tem 19, vai para 20,5, que é 1,5% de diferença, mas coloque 19 mais 8%, vai dar 20 e alguma coisa. Verdade. É quase 8% de aumento de ICMS. Sabe quem é que paga isso? A gente, o consumidor. O consumidor final, meu irmão. O empresário não vai segurar isso. É o consumidor, meu amigo. Tem que botar no preço. E o comerciante tem que repassar. Infelizmente, isso aí, eu tenho certeza que o governador vai estar revendo isso aí e que não venha novos aumentos, porque a população tem sofrido muito e isso está aí o cenário hoje, né? Interfere muito na segurança, na saúde, nossa segurança mesmo. Vereador, tempo de rádio e TV não é tudo que a gente queria ter. Né? Então chegamos ao final do programa, mas antes disso, claro, eu quero dar esses segundos ou até um minuto que ainda temos. Deixa eu olhar ali para a Câmara de Jansen Oliveira e mandar um recado, não só para os mais de 13 mil, mas para os quase 3 milhões de habitantes, moradores de Salvador, né, da sua disposição, da sua gratidão em exercer o mandato como vereador de Salvador. Fica à vontade, vereador. Alegria muito grande estar participando aqui da questão de ordem, convite do nosso amigo André
Luiz, muito feliz com o resultado das eleições, as pessoas que confiaram, toda a população soteropolitana que acreditou em nosso projeto, pode ter certeza que eu estou nas ruas todos os dias, ouvindo, entendendo e buscando as soluções. A gente consegue resolver todos os problemas? Não. Mas pode ter certeza que empenho e dedicação deste amigo que vos falo aqui não vai faltar. E você que é da região de Cajazeiras, que tem mais aproximação com o nosso mandato, mas você também que é de outros lugares de Salvador, 7 de Abril, que é onde eu morei muitos anos, que minha esposa é de lá, e toda a população de Salvador, pode ter certeza que compromisso e responsabilidade com essa cidade não vai faltar conosco. Então, eu estou à disposição, a gente tem um gabinete aqui, nós temos um escritório político também em Cajazeiras, para a gente estar ouvindo, entendendo e buscando as soluções que as pessoas verdadeiramente precisam. Contem comigo, o mandato não é meu não, o mandato é nosso. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Pois é, e a TV Câmara também, a Rádio Câmara, não é só nossa de funcionários, não. É de todos nós e mais de vocês do que nossa. Vocês é que pagam as contas, vocês é que pagam o meu salário, você paga a comida dos meus filhos, e a gente tem essa noção exata do que temos que fazer. TV e Rádio Câmara estão aqui para servir vocês. Por isso que eu agradeço ao vereador, agradeço a você que nos deu audiência até agora e peço a você para não mudar o canal da TV e não mudar a sintonia da Rádio Câmara, porque nós temos o melhor, nós temos noção do que devemos fazer com o dinheiro que você investe em nós. Muito obrigado por tudo, fique com Deus e até o próximo programa.